Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de um clássico na quarta-feira que vai rolar no estádio Newton Santos, com dois treinadores na corda bamba. Que é isso, Guilherme? Já tá colocando o Renato Paiva na corda bamba? Renato Paiva já tá na corda bamba desde que chegou, né? É uma corda bamba diferente, né? É uma corda bamba com a torcida desconfiada, não acreditando no trabalho, é o time que não apresenta evolução, apesar do Renato Paiva ter chegado aí há mais ou menos um mês e meio, vai fazer 2 meses aí, teve 30 dias de treinamento e o Botafogo não tá conseguindo colocar esses 30 dias em campo. É uma corda bamba porque a paciência da torcida do Botafogo é curta por natureza e com um treinador que chegou, não era o preferido, não estava na lista de prioridades, enfim, já não fez um trabalho muito legal no Bahia, então o torcedor já ficou desconfiado, tá na corda bamba pro torcedor. E o Zubeldia tá na corda bamba da diretoria, essa é corda bamba mesmo. Então vai ser um jogo interessante, um clássico interessante. São Paulo tem questões para resolver com o Botafogo tem excelentes lembranças do São Paulo, a gente vai falar aqui. E vamos falar também do Corinthians, que é um dos 4 elencos mais valorizados do Brasil no mundo. Entre os 100 elencos mais valorizados do mundo, o Corinthians está ali entre os 100, assim como o Botafogo, Flamengo e Palmeiras. O Corinthians no Brasil é o 4º elenco que está mais valorizado. Só que essa valorização também se deve a jogadores, a investimentos que foram feitos em jogadores que entregam muito pouco. E alguns deles é dinheiro jogado fora, que é o caso do Igor Coronado. Igor Coronado que esteve, antes de chegar ao Corinthians, seu nome envolvido no Palmeiras, no próprio Botafogo, no Flamengo. O Igor Coronado esteve bem cotado para jogar em muitos clubes grandes do Brasil, acabou preferindo ir para o Corinthians e o Corinthians certamente se arrependeu muito de ter levado o Igor Coronado, porque até agora não vingou. Não disse ao que veio fisicamente, um jogador que tem muitos problemas e ali o bônus do Corinthians em relação ao ônus que teve de investimento é quase zero. A gente vai falar sobre essa situação e outras envolvendo futebol brasileiro, mas depois do seu like. Já deixou o like aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol? Você está acostumado com esse material assim, ao vivo, diretão, sem edição, sem corte. Eu e vocês, aqui, papum, 2 toques, né? A gente vai debatendo, você vai deixando seu comentário aí, eu quero ler o seu comentário, quero responder o que você pensa sobre esses assuntos que a gente vai abordar aqui, tá certo? E não esquece de deixar o seu like, canal Dois Toques já passou da marca dos 41 mil, buscando chegar a 50 mil inscritos nesse ano de 2025, contamos muito com a sua moral. Vamos lá, Botafogo e Palmeiras, não, a gente fala Botafogo e lembra do Palmeiras. Botafogo e São Paulo se enfrentam no Newton Santos amanhã, horáriozinho maravilhoso, ó, 18 horas e 30 minutos. Bom, né? Bom, né? Enfim, parece que é feriado. Se decretaram feriado, não me avisaram. 18 horas e 30 minutos, o Botafogo inconstante, o São Paulo inconstante, vai ser o clássico dos inconstantes. E o clássico de treinadores que já estão na corda bamba, mas uma corda bamba diferente. O Renato Paiva está na corda bamba, repito, com a torcida do Botafogo. O torcedor do Botafogo não engoliu a contratação do Renato Paiva. Alguns foram estudar, outros, né, foram analisar os trabalhos do Paiva e no final das contas o torcedor mais estava querendo que desse certo do que confiante, com esperança de que desse certo. Diferente do antecessor, o Arthur Jorge, que tinha acabado de ser campeão com o Braga, que tinha acabado de levar o Braga para uma Champions League, que não é o costume do Braga disputar Champions. Então, o último trabalho do antecessor, Arthur Jorge, ele era empolgante. Os últimos trabalhos do Renato Paiva não são empolgantes, né? Teve trabalhos no México, teve aqui o trabalho no Brasil, no Bahia. Então os últimos trabalhos não são empolgantes, não são trabalhos de títulos, não são trabalhos de taça, né? Então o torcedor do Botafogo ficou com a sensação de que chegou quem dava, né? Quem sobrou, não é isso? E os 30 dias de treinamento, a ideia de jogo posicional, isso e aquilo. O Renato Paiva, óbvio, sabe de futebol, entende de futebol, tem uma ideia de futebol muito clara para ser jogada.
mas ela não está funcionando, ela não está encaixando. É muito cedo para a gente avaliar? Talvez, são 5 jogos apenas. Só que o Botafogo, ele começou a temporada atrasado. Ele começou a temporada depois de todo mundo, então ele precisa dar mais certo antes que todo mundo. E não está acontecendo isso. Esses erros, esses desencaixes eram para ter acontecido lá no Campeonato Carioca, lá atrás. Para que no Campeonato Brasileiro o time estivesse com mais cara, com mais identidade, enfim. Então o Renato Paiva já está na corda bamba com a torcida do Botafogo, alguns, né, já levantando hashtag Fora Paiva, outros, é claro, muito mais racionais. Gente, tem que esperar o trabalho, não vai demitir, e vamos falar a verdade aqui, né, pra gente que conhece a estrutura, a ideia do que é o Botafogo hoje, o Botafogo não vai demitir Renato Paiva porque o torcedor está levantando hashtag Fora Paiva, né. O Botafogo só demitiria o treinador realmente com uma campanha muito ruim. A eliminação na fase de grupos da fase de Libertadores poderia ser o caso de demissão se o grupo realmente não estivesse mais respondendo às ideias do treinador. Porque pode acontecer um tropeço aí, mas o John Textor bancar o Renato Paiva se sentir que o grupo está abraçando a ideia do treinador, né? Enfim, o Zubeldia é uma corda bamba diferente, porque o Luiz Zubeldia, desde o início do ano, Campeonato Paulista, torcida do São Paulo, até tem uma aceitação, né? Mas a torcida de São Paulo, mesmo com a aceitação com o Zubeldia, entende que o trabalho talvez tenha chegado no seu limite. Isso porque a diretoria não fornece subsídios para ele, né? E os resultados não estão aparecendo. Então, fica uma sensação de que o Zubeldia não vai mais para lugar nenhum no São Paulo em termos de resultado. Fica a sensação de que o São Paulo depende muito de jogadores chamados medalhões, Oscar, Lucas Moura, o Caleri, e o Caleri não está numa boa fase, o Lucas Moura e o Oscar não estão em boa fase física, e o São Paulo fica, como um próprio torcedor de São Paulo falou, sem alma. A torcida de São Paulo tem chamado o time de time sem alma. É um time que não venceu no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores conseguiu uma vitória na Argentina contra o Tadieres e uma decepção contra o Alianza Lima no Morumbi, né? E vai enfrentar um Botafogo que também não está lá essas coisas. Mas o momento do São Paulo talvez seja um momento de mais instabilidade do que o Botafogo, porque já é de tempos, né? E a diretoria de São Paulo não ameaçou, não posso dizer que ameaçou, mas disse que pelo menos até domingo Luiz Zubeldia vai descer do ônibus com o time do São Paulo. É um momento de muita instabilidade. Uma derrota para o Botafogo pode até ser considerada nos bastidores tricolores como normal. E é normal você perder um jogo, da mesma forma que o Botafogo jogar no Morumbi e perder para o São Paulo. Para mim seria completamente normal. Mas uma derrota para o Santos ou não vencer o Santos no Clássico do Morumbi domingo pode decretar o fim da era Zubeldia no São Paulo. O jogo de quarta-feira vai ser muito importante, tem contornos aí de decisão, né? Falando de Corinthians, agora que perdeu o clássico para o Palmeiras, há uma decepção muito grande dentro do Corinthians, porque o Rodrigo Garro é um jogadoraço, todo mundo sabe, mas o Garro também convive com problemas físicos, né? Então o Garro está afastado para cuidar de uma lesão, e era o momento que o Corinthians poderia contar com o Igor Coronado. Mas o Igor Coronado, na hora de abraçar a oportunidade, que já foi o titular do Corinthians, né? Abraçar a oportunidade, acabou tendo uma lesão no ombro no jogo contra o Vasco. Já estava um tempão sem jogar. Voltou, teve uma lesão, ficou fora dos últimos 2 jogos do Corinthians, né? E aí a diretoria já começa a ver com bons olhos uma negociação. Na verdade é se livrar do Igor Coronado. O investimento foi muito alto, o retorno foi quase nenhum. O jogador está frustrado, deu declarações de que realmente está muito frustrado, não conseguindo entregar. Pensa em voltar para o Oriente Médio, porque no Oriente Médio você tem um intervalo maior entre as partidas, não é esse calendário tão louco, e as partidas são em ritmo slow, né? Então o ritmo lá é slow comparando com o ritmo aqui na América do Sul. Então talvez futebol para o Igor Coronado seja realmente só no Oriente Médio. Não deu certo no Corinthians e não acredito que vai dar certo em clube nenhum, porque a intensidade do calendário cobra e cobra caro. Eu fico por aqui, um abraço para você. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.